Fala comigo, criatura de vida! Hoje é quinta-feira, 21 de julho e às 13 horas começa mais um quadro Momento Moderna na tela do Tá Aí para Todos. Faça o seguinte, produção, roda a vinheta. Conforme o Thaí falou, estamos hoje no segundo Momento Moderna e o tema escolhido é a menopausa, um assunto de grande relevância. De acordo com a Sociedade Norte-Americana de Menopausa, em 2025, mais de 1 bilhão de mulheres estarão vivenciando o climatério no mundo e isso equivale a 12% da população mundial. Com o aumento da expectativa de vida da população, quando o fim da menstruação começa a dar as caras, as mulheres costumam estar no auge da sua produtividade. E se no início do século XX, esse período era o marco do fim da vida, porque a expectativa de vida era ao redor dos 50, 60 anos. Hoje a mulher vai viver cerca de 30 anos depois da menopausa ou mais, e provavelmente ainda ativa. Quando falamos da menopausa, muitas das pessoas associam logo ao sintoma, que é o fogacho, que são aqueles calores. Mas ela não se resume somente a esse sintoma e outros que vamos abordar aqui. A bagunça bioquímica desencadeada pela queda hormonal nessa fase da vida tem um leque de consequências. Ela aumenta o risco de infarto, osteoporose, derrames, diabetes e por aí vai. E os fogachos são só a ponta de um iceberg de problemas que aparecem nessa fase da vida. E muita mulher ainda sofre sozinha. Então, é hora de tirar o climatério do armário, lugar sombrio, e falarmos mais abertamente. E, para falar sobre esse assunto, sintomas e medidas que podemos fazer para melhorar a qualidade de vida das mulheres, convido duas pessoas queridas e especiais, meus colegas de especialidade, estou muito feliz com eles aqui, que é a doutora Patrícia Medina, ginecologista endócrino, e o meu querido amigo Arthur Vilela, ginecologista obstetra e terapeuta sexual. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje. E vamos começar a falar de menopausa, Patrícia? Sim, com certeza. Explica pra gente a diferença entre climatério e menopausa, porque muitas pessoas confundem esse termo, né, Arthur? Muito. Sim. Então, a menopausa, na verdade, apesar de quase todo mundo se referir como uma fase da vida, a menopausa, ela é um evento. A menopausa é a última menstruação, é quando ocorre a última menstruação, é denominado menopausa. A menopausa, ela ocorre dentro do climatério. O climatério é todo o período que envolve a pré-menopausa e a pós-menopausa, né? Então, a menopausa, na verdade, é só um evento nesse período de grandes mudanças, né? Grandes mudanças hormonais. E quando que ela ocorre? Tem uma faixa etária que a gente pode falar para as mulheres? Sim, a grande maioria das mulheres não é uma faixa fixa. A gente tem variações genéticas e até causadas até por condições socioeconômicas, culturais. Porém, a grande maioria das mulheres, elas passam pela menopausa em torno entre 48 e 52 anos, né? A grande maioria ali com 50, 51. Mas não é errado que isso aconteça antes dos 48 anos. Ela é considerada uma menopausa precoce quando ela acontece antes dos 40 e é necessário que o médico que acompanha essa paciente, ele investigue outras causas para a parada da menstruação e ela pode às vezes acontecer também depois dos 52, 54, 55 anos, desde que seja descartada alguma doença, é totalmente comum e normal. E a gente também não pode esquecer das menopausas, né, das últimas menstruações que são causadas por atos médicos, como cirurgias, retiradas de ovário, o uso de medicações, quimioterapia e outras coisas que também acontecem com uma certa frequência. A gente encontra essas pacientes que têm uma menopausa que não foi uma menopausa natural, fisiológica. É verdade. E, Arthur,
a gente vê, né, a população falando de menopausa e fogacho, mas não se resume só isso, conforme eu falei no início do programa. Com certeza. Conta um pouquinho dos sintomas que você, né, pra gente explicar para as pessoas. O que a gente mais ouve falar realmente, né, Patrícia e Lívia, é o fogacho, que é aquele calorão que às vezes aparece do nada, às vezes a paciente está dormindo, acorda suada, com calorão, né? Que ele é causado por alterações vasculares, né, vasoativas, por causa dessa falta de hormônio dessa fase, mas existem muitos outros, né? Por exemplo, o ressecamento vaginal, que às vezes atrapalha muito, leva a paciente para o consultório para procurar ajuda, né? A vagina fica mais seca, a pele fica mais seca, a menstruação, na verdade, antes, né, desse evento da menopausa, ele começa a ficar bagunçado, às vezes tem uma irregularidade, vem muito fluxo, pouco fluxo. Também sintomas que a gente chama psíquicos, né? Irritabilidade, a paciente fica mais irritada, insônia, dificuldade de dormir, dificuldade de se relacionar com as pessoas. Então, muitos sintomas que podem aí estar envolvidos com essa alteração hormonal dessa fase da vida, né? E aí vão levar a paciente a procurar ajuda. É verdade. E os tratamentos, né? Tem tratamento? Com certeza e graças a Deus. Por favor, né? Nós temos sim, a gente tem diversos tratamentos. Hoje, nós tentamos priorizar a terapia hormonal, que é um tratamento já seguro, que a cada dia nós temos mais conhecimentos, com bons hormônios. Então, a terapia hormonal mesmo, a gente tenta não usar o termo de reposição, mas é a terapia de tratamento hormonal. É totalmente recomendada nos casos que é possível. E nós temos tratamentos alternativos também muito bons. Nem todas as pacientes podem estar usando o tratamento hormonal. A gente tem os tratamentos ditos naturais, os fitoestrogênios. Nós temos o tratamento, que não deixa de ser um tratamento hormonal. Nós temos o suporte, dependendo de cada sintomatologia. A gente tem indicação de antidepressivos, de sedativos, tranquilizantes, de medicamentos indutores de sono, de medicamentos tópicos para o ressecamento vaginal. A gente tem, assim, hoje em dia se estuda muito essas alternativas, né? E para cada quadro a gente tenta abordar alguma coisa, abordar aquela paciente com algum medicamento que vai trazer conforto e melhora dos sintomas, mas tem sim. E altera muito também na parte psicológica da paciente, né, Arthur? Muito. Esses sintomas, assim, às vezes até no convívio com um companheiro ou com a companheira, porque à noite tem os suores, né, os fogachos, e isso eu acho que influencia. A paciente acorda, né, nervosa, às vezes já com insônia, com medo de vir o próximo episódio, né? E saber que a gente pode propor alguma coisa para ela, eu acho que faz muita diferença. Devolver qualidade de vida, né, para essa paciente, né? É verdade. E quando procurar atendimento quando esses sintomas se iniciam? Então, na verdade, assim, a gente sempre, acho que para qualquer coisa, né? Primeiro que a ginecologia, eu gosto muito da ginecologia porque a gente tem uma parte muito grande de prevenção, né? A paciente vai no nosso consultório, procura a gente, né, Patrícia? Como forma de prevenir. A mulher tem esse cuidado, às vezes, com o corpo. Mas na menopausa, esses sintomas levam a paciente. Então, assim, ela não está conseguindo ter relação porque a libido diminuiu, o desejo sexual dela diminuiu, ela está tendo um fogacho que está atrapalhando ela no trabalho, está atrapalhando ela de dormir e tudo mais. Então, esse é o momento, assim, tá te incomodando, tá tendo alguma coisa diferente na sua vida, tem que procurar ajuda, né, Patrícia? Sim, e também as pacientes hoje se informam muito, né? Elas estão antenadas, elas estão ligadas nas tecnologias e hoje todo mundo fala em tratamento de menopausa, em melhor qualidade de vida e até mesmo na prevenção de doenças, que é uma parte muito importante que a gente deve tocar, né? A gente vai viver mais até por causa do tratamento de menopausa. É engraçado isso, mas é verdade. Um ciclo, né? Apesar de ser uma coisa fisiológica, uma situação fisiológica, hoje a gente já sabe várias doenças são decorrentes do hipoestrogenismo. Ou o hipoestrogenismo colabora para esses agravos, né? É verdade. Então a gente tem como intervir. É verdade. Então vamos para o intervalo rapidinho, tá? Não sai daí porque voltamos com mais informações de menopausa para vocês.
Voltamos com o tema menopausa, em que estamos num bate-papo super produtivo aqui com os meus colegas de especialidade, Arthur Vilela e Patrícia Medina. Então, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. E me diz uma coisa, Patrícia, em que momento é o ideal para a mulher começar a fazer um acompanhamento por conta das suas queixas? Normalmente as mulheres frequentam o ginecologista desde sempre. Eu costumo falar para minhas pacientes quando elas perguntam, quando eu trago a minha filha, eu falo, traz sempre com você, traz com você, deixa ela aqui do ladinho, ela vai acostumar, ela sabe que existe a necessidade de ir ao ginecologista. Mas ela sempre deve tocar no assunto quando alguma coisa incomoda. Quando, por exemplo, olha, eu estou percebendo que a minha menstruação anda falhando, né? A gente vai correlacionar com a idade, com a faixa etária e se for realmente, se puder ser relacionado com hipoestrogenismo, com já falência ovariana, a gente já vai começar a dar assistência às orientações. Via de regra, medicamentos a gente costuma iniciar quando a menstruação realmente cessa. Em alguns casos, antes mesmo, quando a paciente é sintomática. Tá? A gente já pode estar começando um estrogênio, mudar a alimentação, atividade física, orientar outras mudanças que são benéficas. E a terapia hormonal normalmente se usa quando ela tem 1 ano sem menstruação, porque às vezes o ovário ele tem uns insights de funcionamento. E aí você piora um mioma, você piora alguma outra coisa que ela tenha, por causa do alto nível de estrogênio. Então, a gente, para segurança, a gente inicia com 1 ano de menopausa. Porém, tem uma coisa muito importante nesse início, que é em relação à janela de oportunidade, que são os 2 primeiros anos de menopausa, que é quando se instala uma das piores doenças que vem do hipoestrogenismo, que é a osteoporose. Então, a gente tem que estar muito ligada mesmo com esse início, todos nós médicos temos que estar ligados e as pacientes também, com esse início de tratamento. É verdade. E fala um pouquinho pra gente dos riscos e benefícios da terapia hormonal. Sim. Então, os benefícios são inúmeros. Na verdade, a menopausa ela é um marco de envelhecimento na vida da mulher. Né? Nós percebemos, todas elas são unânimes. Eu já passei pela menopausa, tenho já a parte prática, além da teórica, né? E é um marco de envelhecimento porque o estrogênio ele age em tudo no nosso organismo, no organismo feminino. Desde na conexão dos neurônios, por isso o esquecimento, o estrogênio ele aumenta a produção, ele aumenta a ação dos neurotransmissores, então a serotonina ela é produzida em muito maior quantidade, as células elas se entumecem, elas mantêm toda a hidratação pela ação do estrogênio, a manutenção também de toda a parte vascular. O Arthur falou muito bem em relação à irritabilidade, o cansaço. A irritabilidade também, hoje já tem estudos que mostram que o sistema neurológico ele vai atrofiando, tá? Por isso o calor também, além do controle da vasodilatação, tem o controle também do sistema termorregulador. Então vai acontecendo uma atrofia, então essa mulher vai ficando triste, ela vai ficando, poxa, tá tudo ruim, tá tudo me incomoda, tudo eu perco a paciência muito rápido. Então é muito importante a gente abranger todos esses, né? Essas questões que podem ser beneficiadas com a terapia hormonal. Outra coisa muito importante, primeira causa de morte das mulheres no mundo todo, não é só na nossa população, é a doença cardiovascular. É o infarto, é o derrame, que é agravado com diabetes, e a terapia hormonal ela é benéfica em tudo isso. Né? A terapia hormonal ela faz uma vasodilatação, ela produz, o estrogênio produz ácido nítrico, que é o que a gente usa como vasodilatador. Então você melhora as condições cardiovasculares, age no metabolismo, então ela aumenta o nosso colesterol bom, diminui o ruim, que é o LDL, aumentando o HDL. Então age na principal causa de morte das mulheres. Então, a gente tem que realmente pensar muito e indicar muito o tratamento, claro, para aquelas mulheres que podem fazer. Em relação aos riscos,
Os riscos, eles existem com ou sem terapia hormonal. Se fala muito em dois medos, vamos dizer assim, em uso de hormônio. Um é o câncer de mama e o outro é a trombose, que são duas contraindicações absolutas. O câncer de mama, quando a paciente já tem o câncer de mama, teve o câncer de mama, tratou, a gente não sabe, as metástases, elas são assim, surpreendem a gente de diversas formas, então a gente não usa a terapia hormonal, não é um mas a terapia hormonal ou os tratamentos de menopausa, não existe nada provado até hoje que iniciam o câncer de mama. Tá? Não é um risco para o câncer de mama. O que tem que ser feito é um rastreio muito bem feito, é um acompanhamento médico muito bem feito. Mas a paciente de alto risco, ela não pode usar. O alto risco seria parentes de primeiro grau, ou ela mesma, ou parentes consanguíneos, pai, mãe, filho, filha, irmão ou irmã. Certo. Outro risco em relação à trombose, hoje a gente já sabe que não é o estrogênio que aumenta o fator tromboembólico, é o progestogênio, com a síntese dele aumentada no fígado. Então a gente já tem tratamentos que a gente tenta fugir dos progestogênios mais trombogênicos, vamos dizer assim. É verdade. Né? Então, realmente os riscos existem, mas na maioria das vezes os benefícios são bem maiores. É verdade. E Arthur, conta um pouquinho pra gente em relação à terapia. O que você vivencia na sua prática, né? Das queixas de menopausa e como que você lida com isso, né? Em relação mais à terapia sexual, né, Lívia? Isso, exatamente. Então, assim, eu abordo muito essa parte com os meus pacientes, né? Eu gosto muito porque é uma queixa importante que a paciente chega no consultório e às vezes é até negligenciada, né, Lívia? Assim, é verdade. O prazer feminino por muito tempo foi negligenciado e tudo mais. Então, assim, a gente tenta abordar aquela mulher de uma maneira bem global, sabe? Que às vezes a menopausa, ela foi um gatilho para aquilo acontecer, mas ela não é a única causa. Às vezes é um relacionamento que está ruim, às vezes é um estresse que ela está passando no trabalho, com outra pessoa, enfim, e que está levando até aquilo, sabe? A gente tem artifícios que ajudam a paciente a melhorar essa questão do desejo sexual, da libido, né? A própria terapia hormonal já ajuda nessa questão, né? Mas junto com a terapia, buscando ali focos e gatilhos que podem ainda mais incluir, né, essa falta de desejo, a gente vai conseguindo melhorar a paciente. E às vezes é até surpreendente que a paciente na menopausa, que procura aí a gente, né, a terapia sexual, se surpreende com coisas que ela não sentia antes, sabe? Então, às vezes, ela descobre um prazer diferente, um modo diferente de ter a relação sexual ali com a parceria dela, que ela não tinha antes e que agora melhorou ainda mais. Então, é super legal. Muito bom que a gente vê o acompanhamento multidisciplinar, Sim. né? Não somente com a ginecologia endócrina, mas também com a terapia sexual. Sim. E como é que a gente consegue promover a saúde e melhorar a saúde das mulheres, né? Sim. E uma coisa que a gente fala que é muito comum e queixa comum é o ressecamento vaginal, né? Ele pode ser amenizado com hidratantes específicos e hormônios ou até mesmo procedimentos estéticos como o laser, né? A aplicação de laser. E existe uma coisa que, para surpresa de muitos, e é um grande aliado para essa queixa, que atua como hidratante natural, é o óleo de coco. Para surpresa de muitos. Ele pode ser usado na sua forma líquida ou armazenado em um ambiente frio, como a geladeira, antes da aplicação. Só atenção que ele não pode ser usado como lubrificante, porque ele pode degradar o látex e acaba perdendo a eficácia do preservativo. Então, depois dessas conversas aqui, dessas informações, eu vou chamar o Thaí, porque ele tem um recadinho para vocês. Hoje eu quero mostrar para vocês um produto super útil para o dia a dia. É claro, para quem busca uma vida muito mais saudável. A linha de óleos de coco Aciflora. É isso mesmo. O óleo de coco contém vários compostos bioativos com propriedades antioxidantes e com o ácido fenólico trazendo diversos benefícios para a sua saúde. É um produto 100% natural, multiuso e com propriedades incríveis. O óleo de coco pode ser usado na alimentação para temperar saladas ou
ou preparar receitas. Por exemplo, também pode ser usado como hidratante para todas as partes do corpo e tem muito mais benefício para manter uma vida mais saudável, porque além de ajudar na diminuição do colesterol, ele também auxilia e regula os níveis de glicose no sangue e atua como antiviral e antifungicida em várias infecções. Adquira o seu óleo de coco Antiflora na drogaria moderna mais próxima de você. Ou também pode ser pelo Televendas Criatura de Vila e pode ser pelo site também, drogariamoderna.com.br. E daqui a pouco eu volto com mais Momento Moderno com a doutora Lívia aqui na tela da Band. Voltamos com o quadro Momento Moderna e o assunto que estamos falando hoje é a menopausa. Então vamos falar mais algumas perguntas comuns, Arthur? Vamos lá. Hormônio engorda? Uma pílulazinha daquele tamanho vai engordar quem, gente? Meu Deus. Não, ó, o hormônio, ele pode fazer uma retenção de líquido. Então, às vezes, a paciente pode se sentir um pouco inchada, pode sentir ali que o corpo deu uma modificada. Mas, assim, ganhar peso, gordura, é uma coisa um pouco mais difícil de acontecer, né? E, assim, a gente sempre recomenda para paciente, todas as pacientes, mas principalmente as que estão no período da menopausa, associar uma atividade física. Então, se ela está associando a atividade física junto com uma qualidade boa de vida, a chance dela ganhar peso ou até um inchaço mesmo é menor. Porque quando a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais difícil mesmo, o metabolismo, né? Vai ficando mais lento e tudo mais. Exatamente. Outra pergunta comum. Hormônio causa câncer? Igual a Patrícia já falou um pouco antes, né? Assim, a gente não tem nenhuma associação direta de hormônio com câncer. Mas aquelas pacientes que têm um alto risco, principalmente para o câncer de mama, né? A gente contraindica a terapia hormonal, mas ele não causa, não é uma causa direta, né? Exatamente. Prevenção. Exatamente. Outra pergunta comum. Quem está na menopausa engravida? É bem comum, a gente sempre ouve falar mesmo. Mas assim, a menopausa, ela é caracterizada, né, Lívia, pela falência do ovário. Exatamente. O ovário, ele para de ter suas funções. Então, ele tem basicamente duas funções. Produzir hormônio, né, ele é uma glândula, e produzir o óvulo que vai ser fecundado pelo espermatozoide e gerar uma criança. Exatamente. Então, como ele parou de funcionar, ele não tem mais essa função de liberar o óvulo. Então, não engravida na menopausa, né? É uma pergunta comum, né? Sim. E suplementação? Você acredita que tem alguma coisa que a gente possa fazer para melhorar? Eu acho assim, a suplementação, ela é muito importante, assim, a gente tem que sempre avaliar a paciente como um todo, né? Tentar avaliar ali quais são as deficiências que ela tem, às vezes de vitamina, alguma coisa nesse sentido, que também acontece com uma maior frequência nessa menopausa. Mas é muito importante a gente olhar em relação ao metabolismo ósseo, né? Igual a Patrícia falou, né? Nesses primeiros anos da menopausa, a chance da paciente vir a desenvolver uma osteoporose, né? Que é a deficiência nos ossos, é maior. Então a gente tem que pensar no metabolismo ósseo, com cálcio, a vitamina D, né? O próprio estrogênio que ajuda em relação a esse metabolismo. Então tudo isso é muito importante da gente ter esse olhar para a paciente. E Patrícia, você acha que tem algum alimento que a paciente não deve consumir? Alguma restrição por conta da menopausa? Então, ela deve realmente mudar hábitos alimentares, né? Não tem necessidade de tanta caloria, de açúcar, né? O metabolismo ele fica muito lento durante a menopausa, quando você entra no hipoestrogenismo, então você deve procurar alimentos mais saudáveis, menos calóricos, para não formar gordura, porque na menopausa, como o Arthur falou, o hormônio não engorda, mas o próprio organismo forma gordura para produzir hormônio. Então a gente tem que desmistificar essa teoria de que o uso do hormônio engorda. Não fazer uso de hormônio, não tratar a menopausa é que engorda, tá? Então sempre a escolha boa, fazer uma boa escolha alimentar. Nada precisa ser proibido, mas tudo com moderação e com uma boa escolha. E com uma boa escolha, excelente. E vocês acham que a terapia, igual a gente falou, ela é benéfica para todo mundo? No sentido, a terapia sexual, a terapia com psicólogo, durante essa fase da menopausa? Essa parte da saúde mental eu acho da que mulher? Todo mundo, Sim. né? Na verdade, todo mundo devia fazer Todo terapia, mundo devia fazer análise, terapia. né? Mas eu acho que é muito bom. Na menopausa tem uma questão que é muito afetada, que é a autoestima.
A mulher, ela relaciona o ser mulher, muitas vezes, com a condição de procriar, de fertilidade, de estar né? bonita, de manter a esbelteza. E isso vai se perdendo na época da menopausa. Então, é muito importante que ela saber que ela tem outros valores, Exatamente. que ela tem outras coisas que ela construiu durante essa vida e que ela vai ser explorada e ela vai ser usada nessa nova fase, né? Então, eu acho que é fundamental, muito importante. Muito bom, muito obrigada. Agora o Thaí tem um recadinho para vocês. Quero dar um recadinho exclusivo para as mulheres. Você já conhece o coletor menstrual? Não, este produto é uma alternativa sustentável ao absorvente. É um copinho de silicone hipoalergênico que coleta o sangue menstrual sem vazar. O coletor menstrual Fleurit veio para proporcionar mais conforto e segurança durante os seus períodos menstruais. Esse coletor substitui o uso dos absorventes comuns. Ele é flexível e se adapta facilmente ao corpo, se tornando imperceptível até para você esquecer que está usando. É isso mesmo. Com ele você pode correr, dançar, nadar, entre outras atividades. E olha que legal, ele proporciona até 12 horas seguidas de proteção. É reutilizável durante até 3 anos. Mantém o pH vaginal equilibrado, substitui até 800 absorventes. É isso mesmo que você escutou. E muito mais vantagens. Compre agora o seu coletor menstrual Fleurit na drogaria moderna mais próxima, ou pelo televendas, ou pelo site drogariamoderna.com.br. Volto com você, Lívia. Atenção, mulher, se você já está na menopausa há algum tempo e teve algum sangramento, procure seu ginecologista para uma avaliação. É importante você estar com seus exames em dia, preventivo, mamografia, e procurar orientação médica. Não se automedique. Não pense que o remédio da sua vizinha é o mesmo que serve para você, porque não é. A terapia hormonal usada no momento certo e com critérios pode ajudar muitas mulheres nessa fase da vida. A busca por uma vida saudável, alimentação adequada, prática de atividade física regular geram qualidade de vida. Então, eu quero agradecer mais uma vez Arthur e Patrícia. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, promovendo saúde, informando mulheres, que eu acho que essa é a nossa missão. Nada, Muito obrigada. Obrigado você pelo convite. Lívia. Obrigada pela audiência e vejo vocês todas as quintas, 13h, aqui no programa do Thaí. Até semana que vem. You shot it.